Olá, eu sou Adriana Fernandes, moro em Belo Horizonte e criei esse material que são vídeos e uma apostila de dicas de locução comercial ou locução publicitária e locução de radialista, porque eu participo de alguns grupos no WhatsApp de troca de office e eu percebo pessoas cometendo erros muito básicos, até mesmo não só em técnicas de locução, mas também na dicção, na fluidez da leitura. E eu vim então oferecer essas dicas. Eu não sou locutora profissional. Na época em que eu era professora, a minha dicção me incomodava um pouco e eu fiz um curso na melhor escola de Minas Gerais, se não do Brasil. Na época era a escola Beth Seixas, escola de locução, e hoje se chama Grupo Seixas. E aprendi muito. Não tenho estúdio em casa, faço tudo aqui de modo muito amador em termos de produção, mas eu tenho dois programas na Rádio Web Feito em Casa, www.radiowebfeitoemcasa.com.br, e a gente também acaba, na irradiação de programa ao vivo, a gente aprende bastante também. Nesses mesmos grupos de WhatsApp, onde eu percebo alguns erros, eu aprendo muitas coisas, eu relembro coisas do meu curso de locução. E aí um colega então me mandou um material que ele tinha, eu encontrei outro material muito bom na internet e juntei com o material que eu ainda tinha do curso de locução da Escola Beth Seixas e montei então esse material, que não é nada profissional. É só para facilitar a vida de quem já está aí soltando a voz sem ter feito um curso ou sem compreender o que está assistindo em vídeos. Então, eu vou tentar facilitar com esse boom, essa explosão de web rádios, de rádios online. Qualquer pessoa, sem muitas vezes preparo nenhum, abre uma web rádio e dana fazer locução e locução também publicitária, locução comercial. E a gente vê então muitos erros, muito regionalismo tratado como erro, muito erro tratado como regionalismo. E a minha ideia então é contribuir para você que não é um profissional na locução, porque eu vejo profissional de TV errando locução, sim. Eu vejo jornalista que bate no peito para dizer que tem 20 anos de profissão errando em locução. E a ideia, então, é facilitar, te dar umas dicas iniciais, mas isso não dispensa que você, assim que possível, faça um bom curso de locução. Existem cursos muito bons no mercado e eles vão agregar demais. Certinho? Eu sou Adriana Fernandes, eu moro em Belo Horizonte. Às segundas-feiras eu tenho o programa Quem Manda São Elas, que vai ao ar às 20 horas pela Rádio Web Feito em Casa, onde a gente discute, eu, a Nath, o Boitatá e a Anne Silva, e às vezes algumas convidadas, discutimos temas do cotidiano sob a ótica feminina. Na sexta-feira, também ao vivo às 20 horas, eu apresento o Noticiando, quando então eu discuto, comento notícias, comento o noticiário, com um pouquinho de malícia, leio as entrelinhas de forma bastante objetiva e realista e também dou dicas de programação neurolinguística. E aí então criei esses vídeos para que a gente possa trocar figurinhas como eu troco nesses grupos de WhatsApp que eu falei. Essa apostila então é para você, tanto locutor comercial ou publicitário, ou locutor radialista. Qualquer um dos dois podem aproveitar todo o conteúdo
que eu vou apresentar aqui para vocês e eu reafirmo. Não é porque hoje está muito fácil montar uma rádio que você abre a sua rádio e se de um dia para o outro se transforma em locutor. Leia, estude, corra atrás. Tem muita coisa no YouTube, muita coisa, dicas, cursos gratuitos. O material é muito vasto. Vale muito a pena fuçar o YouTube e encontrar esses vídeos e ler e assistir e reassistir. Tem dicas ótimas. Para fazer esse material, eu estou usando o Manual do Locutor de Rádio, do Data Rádio, a apostila Manual de Locução no Rádio FM versus Web Rádio, da Central da Mídia, que me foi fornecida pelo Matheus, locutor de um dos grupos que eu participo, e da escola também, material da escola de locução Beth Seixas, como eu já mencionei. Se você é radialista, eu aconselho 2 livros. Também assim, a literatura sobre rádio, tanto teoria quanto a prática, é vastíssima. Eu amei 2 livros que eu comprei muito recentemente. O primeiro é Rádio, Teoria e Prática, de Luiz Arthur Ferrareto. E o outro, Produção de Rádio, um guia abrangente de produção radiofônica, de Robert McLeish. Nossa, são livros que me agregaram demais para os programas que eu faço e para a locução também. Bom, além de radialista, decidi que já que eu estou na rádio, eu preciso me especializar. Então, atualmente eu estou cursando jornalismo EAD pela Estácio, mas eu também sou advogada, sou servidora estadual concursada e sou hipnoterapeuta especialista em programação neurolinguística. Vem comigo. Vou apresentar aqui algumas dicas curtinhas para você ter uma ideia de pequenas questões que devem fazer parte do seu dia a dia para você fazer uma boa locução. Algumas observações, inclusive, são da área de fonoaudiologia. Se você puder pagar um profissional dessa área, agrega muito, vale muito a pena. E algumas pessoas realmente precisam. Exercícios somente de forma amadora não bastam para realmente destravar sua boca. E então o que eu vou passar aqui não substitui uma fonoaudióloga. A primeira coisa que eu recomendo é você cuidar da sua voz. Beber bastante água para você se manter hidratado. Alguns momentos antes, algumas horas antes de você fazer a locução ou de você entrar ao vivo, evita o consumo de alimentos que engrossam ou que secam a saliva. Então, por exemplo, se eu tomo bebida muito doce, minha saliva engrossa e me incomoda na hora de falar. Isso interfere na locução, interfere na sua voz. Evita o cigarro, evita bebida alcoólica. Tudo isso altera a sua voz. E sabe uma coisa que faz muito bem para a garganta e para as cordas vocais? Maçã. Maçã. Coma uma maçã todos os dias, preferencialmente como último alimento do seu dia. A maçã, ela tem efeito adstringente, ou seja, ela limpa a sua garganta e as cordas vocais e hidrata. Então, comer uma maçã todos os dias faz muito bem, tanto para
as suas cordas vocais, quanto para a sua garganta. Outra dica importante é treinar a respiração. Eu percebo quando os colegas nesses grupos de WhatsApp enviam offs que fizeram para outros, a respiração picada, sabe? A pessoa puxa o ar na hora errada. E aí entra a importância da respiração diafragmática. Normalmente, quando a gente respira aqui, ó, com o peito. Seu peito cresce. Essa respiração não é boa para a locução. A respiração boa para a locução é a respiração que faz aumentar a sua barriga. Você põe a mão na sua barriga, que é o diafragma, né? Deixa eu corrigir o microfone aqui. Aí vocês vão ver minhas gambiarra. Caramba! Puxa o ar. Solta. É a sua barriga que deve mexer na respiração diafragmática e não apenas o seu peito. Você puxa o ar pelo nariz e a sua barriga cresce. E aí você solta pela boca e a sua barriga murcha. Além de você puxar mais ar e conseguir mais fôlego para ter uma leitura mais fluida do texto de locução, você não perde o fôlego. Então, eu vou passar aqui alguns exercícios importantes para você fazer. Eu não consigo fazer esses exercícios, mas a vantagem é que, como eu falava muito como professora e como eu canto adoidado, eu não tenho voz nenhuma, mas eu canto assim mesmo, isso te ajuda a treinar a respiração diafragmática automaticamente. Aí você acaba aprendendo a fazer automaticamente. Esses exercícios que eu vou te passar, no início realmente são chatos, mas depois você automatiza e você já faz de maneira automática quando vai ler um texto, quando vai fazer uma locução, tá? Então, é aquilo que eu demonstrei. Inspirar pelo nariz e encher sua barriga. Bota a mão na barriga para você sentir que a barriga está crescendo. E soltar pela boca, sentindo a barriga murchar. Se você quiser treinar o seu fôlego, você pode inclusive prender por alguns segundos antes de soltar. Então vamos lá. Aí eu vou puxar o ar e crescer minha barriga, que já é imensa, né? Vocês imaginam. Inspirar, segurar por alguns segundos e soltar pela boca. E quando soltar pela boca, murchar a barriga. É muito importante fazer esse movimento de encher a barriga quando puxar o ar pelo nariz e esvaziar a barriga quando soltar o ar pela boca. Combinado? Faz aí umas 10 vezes por dia, tá bom. Solta o máximo, né? Puxa lentamente até o máximo que você conseguir. Segura, solta lentamente até o máximo que você conseguir. Ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, a gente tira. Mas isso aqui é fichinha, qualquer criança faz isso. Como eu falei, cante bastante, isso também ajuda a treinar muito a respiração diafragmática e vai impedir, por exemplo, quem não tem a respiração diafragmática, ele fala assim, ele vai ler assim: aprenda a respirar. Observe sua respiração, seu peito sobe e desce. Essa não pode ser a respiração, tá?
Quem tem a respiração diafragmática, aprenda a respirar. Lê assim: aprenda a respirar. Observe sua respiração. Seu peito sobe e desce. Essa não pode ser a respiração do locutor. Precisamos da respiração diafragmática. Ou seja, você não dá pausas porque você perde o fôlego. Então a leitura fica bem mais fluida, fica bem mais natural. Outra dica curtinha também é o uso do pop filter, que é isso aqui que você está vendo, com uma telinha preta que você põe na frente do microfone. Ele é importante porque ele segura explosões, que às vezes o som fica mais alto, e ele também segura saliva. A saliva da gente ela é corrosiva, então dá uma vida útil maior para o seu microfone. Então, sílabas como tá, pá, bá, tá, pá, bá, sabe? Quando a gente pronuncia algumas palavras que têm sílabas explosivas, o pop filter segura um pouco desse som, desse ar que gera um ruído incômodo na locução e protege, como eu falei, o microfone. Então, ter um pop filter, ou então chamam também de anti-puff, é muito importante para você ter um som mais limpo. Locução não é a mera leitura de um texto. Locução exige um ritmo e uma entonação de acordo com aquilo, com a característica que o texto, característica do público que o texto quer atingir. Então, você tem que ter um ritmo e uma entonação de leituras diferentes para cada técnica. Você nunca pode ter a mesma interpretação e a mesma entonação para todo tipo de locução. Então, por exemplo, a locução jornalística ela vai exigir mais seriedade. Na locução jovem há sempre alegria. A locução de varejo é bem para cima. Já a clássica é mais lenta, suave. Enfim, fique atento à área de atuação do cliente que te der o texto e ao tipo de texto enviado para você não errar na técnica. Essas técnicas a gente aprende mais aprofundadamente nos cursos, tá? Mas já fica sabendo, você nunca vai ler o texto de uma loja de vinhos da mesma forma que você vai ler para lojas de varejo. Entendeu? Captou, amado mestre? Há diferença e você precisa treinar isso. Então, mais uma vez, a locução jornalística exige seriedade. Na locução jovem há sempre alegria. A locução de varejo é bem para cima. E a clássica é mais lenta, suave. Chega quase a ser sensual. E observe, nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente, que eu interpreto. Cada um tem seu jeito. Eu não sei fazer locução sem interpretar de verdade. E a gente vai ver que o locutor precisa sim interpretar, porque não é só a entonação e o ritmo de acordo com a técnica de locução, mas também a interpretação. Não tem como eu falar de alegria lendo um texto, né? A locução jovem, ela fala de alegria. Eu estou vendendo meu produto, olha que locução monótona, né? A locução jovem, ela fala de alegria. Então é bom que você tenha um astral para cima. Você não vai comprar meu produto se eu estiver vendendo a locução jovem. Agora, se eu falar, a locução jovem, ela exige alegria. Tem que ser bem mais para cima. Isso é a interpretação. E aí o ouvinte, lembrando sempre, ainda que a gente faça lives, eu vou falar disso no rádio, mas a locução e a locução de radialista, elas são prioritariamente direcionadas a um público que ouve, nem sempre vê. Então ele precisa perceber apenas pela nossa voz todas as emoções, todas as mensagens que a gente quer passar.
Texto jornalístico, a leitura é séria. Texto jovem, ele é rápido, ele é dinâmico, ele é alegre. Texto de varejo, como o Ricardo Eletro, é para cima. E a locução clássica para vinhos, para motéis, é mais lenta e mais suave, ok? Bom, passadas essas dicas curtinhas, eu vou agora me prender um pouco mais na dicção. É importante falar da dicção porque ela valoriza o texto e ela não confunde o ouvinte. Exercite sua dicção. Dicção é a articulação das palavras. Todas as sílabas devem ser pronunciadas e, exceto se a locução exigir especificamente, devem ser evitados regionalismos. A minha locução, ela pode ser para uma rede de lojas nacional, em âmbito nacional. Se eu falar de uma forma muito mineirinha, o ouvinte que está lá em São Paulo não vai se identificar, não vai comprar daquela loja. Então, a gente tem que evitar o sotaque e alguns termos regionais. Outro dia, por exemplo, eu estava vendo um colega fazer um off de locução, e ele dizendo que fazendo uma vinheta para uma rádio, e ele disse: a mais ouvida. A mais ouvida. Quando o correto é a mais ouvida. A mais ouvida é diferente de a mais ouvida. E eu entendo como regionalismo. Se é para uma rádio da região dele, tá de boa. Se é para uma rádio que pretende atingir o território brasileiro ou outras regiões que não usem esse regionalismo, ele não pode pronunciar assim. Aí, aquilo que é regionalismo acaba sendo um erro de locução, se ele não observou qual é o âmbito de alcance do cliente dele. Entendeu? Por exemplo, aqui em Minas, a gente fala U no lugar de O, I no lugar de E. Nos meus programas, ao vivo, não tem importância a gente falar. No programa ao vivo, a gente fala como a gente é. Na locução comercial, não. Então, no meu programa ao vivo, você vai me ouvir falar menino ao invés de menino. Você vai me ouvir falar bonito ao invés de bonito. Você vai me ouvir falar gatinho, menininho, é pequenininho, ao invés de gatinho, menininho, pequenininho. O mineiro come a última sílaba. O mineiro troca o O pelo U, troca o E pelo I. Na locução comercial, isso não pode acontecer. Na locução comercial, eu falo menino ao invés de menino. Na locução comercial, eu falo bonito, né? Essa peça bonita, essa peça bonita, ao invés de essa peça bonita, como eu falo no dia a dia ou no meu programa. Então, isso também tem que ser observado na dicção. Articular todas as sílabas e evitar o regionalismo, que troca uma letra pela outra ou que come a última sílabas ou algumas letras. Para exercitar articulação, os exercícios mais clássicos são aqueles que você usa a rolha ou então um lápis deitado na boca e fala entre os dentes com a voz alta, em voz alta. Então, você pega um texto qualquer e você pode fazer isso também sem usar nenhum objeto, que eu vou mostrar daqui a pouco. Se você não for colocar nada na boca, basta você ler. Olha como eu vou ler. Mas assim, você tem que forçar, porque é exercício para articular bem as palavras. Então, você vai ler assim. Para exercitar a articulação, coloque uma rolha ou um lápis deitado entre os dentes e pronuncie palavras em voz alta. Isso é o exercício que você tem que fazer.
Porque se não fosse exercício, você leria: para exercitar a articulação, coloque uma rolha ou um lápis deitado entre os dentes e pronuncie palavras em voz alta. Você não marcaria tanto as sílabas, tá? Para marcar melhor ainda, você coloca uma rolha. Eu não tenho uma rolha aqui, mas vamos supor que o meu batom fosse uma rolha. Você colocaria a rolha assim. Seguraria ela entre os dentes e pronunciaria as palavras. Carai, tá ridículo, né? Mas é importante. Pode fazer. Ou então, se você não tem a rolha, você pode fazer com um lápis ou uma caneta entre os dentes. E aí você pronuncie palavras em voz alta. Ok? São exercícios muito importantes para quem tem a boca um pouquinho travada e dificuldade na articulação das palavras. Um exercício que é uma delícia, mas eu confesso que assim, eu não gosto de fazer. Assim, é uma delícia porque é engraçado, mas você vai dando uma agonia danada. São aqueles trava-línguas. Não sei se vocês já ouviram. Você brinca de trava-línguas, repetindo várias vezes e rápido. Então, tem o clássico: o peito do pé do Pedro é preto. E aí você fala rápido: o peito do pé do Pedro é preto. Do Pedro, tá vendo como que a gente erra? Isso vai te ensinar vai treinar sua articulação de palavras. O peito do pé do Pedro é preto. 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 E você vai brincando ali. Você faz com seus filhos, faz com seus colegas para ver quem consegue fazer. Até que chega um ponto que você não erra mais, né? Tem outro também. A Sasha da Xuxa deixou o chão sujo. 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 E aí você vai brincando e treinando, né? Um prato de trigo para 3 tigres tristes. 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 Um prato de... E aí você vai várias vezes. Isso também ajuda demais na articulação. Infelizmente, como eu já mencionei, eu tenho visto jornalistas na TV aberta, em jornal, cantando, falando palavras de maneira cantada, estendendo demais a última sílaba no final da frase, ou então baixando o tom da sílaba e estendendo. E assim, fica muito feio isso. E tá errado. Você vê jornalista com experiência errando locução. E o que eu estou dizendo é o seguinte: as pessoas costumam ler assim. Infelizmente, tenho visto jornalistas experientes na TV. Eles falam cantando e até estendendo demais a última sílaba. No final da frase, não se pode baixar o tom da última letra. Não. Infelizmente, tenho visto jornalistas experientes na TV. Não é? Infelizmente, tenho visto jornalistas experientes na TV. Não. Infelizmente, tenho visto jornalistas experientes na TV. Ponto. Se tem pô, não é. Ah, que bosta é essa, gente? Entendeu? Então, vamos pegar aqui. Para exercitar a articulação, coloque uma rolha ou um lápis deitado entre os dentes. Não, entre os dentes. Acabou. Ponto. Cortou. Coloque um lápis deitado entre os dentes. Essa é a locução correta. Aí a maioria das pessoas coloque um lápis deitado entre os dentes. Percebeu o alongamento? Percebeu como que o tom abaixa? Essa locução está errada. E como que você vai treinar isso? Aí é ouvido. Você vai gravar a locução, você vai ouvir
o que você gravou e se você perceber que estendeu, grava de novo. Nunca, nunca, nunca nunca solte um áudio com a última sílaba alongada. Nunca solte um áudio com a última sílaba alongada. Nunca solte um áudio com a última sílaba alongada. Nunca solte um áudio com a última sílaba alongada. Perceberam? Corta, interrompe, não alonga, não canta, não estende, não baixa o tom. Não baixe o tom, não cante, não estenda, ok? E eu treino isso, às vezes, quando eu vejo, porque às vezes, mesmo a pessoa experiente, ela pode cometer um equívoco, mas aí quando ela ouve, ela corrige. Como que eu faço para evitar esse tom? Como eu falei, eu interpreto, eu gesticulo. Então, aí, na hora que eu vou terminar a frase, o período ou o parágrafo, eu corto mesmo com a mão, sabe? Então, por exemplo, aqui na locução comercial é inadequado e, como falei, a menos que o cliente peça algo bem regional, evite. Eu faço isso para mim, não na rádio ao vivo, quando eu estou fazendo a locução. Então, você acha o seu jeito, mas pegou a dica, né? Não alongue, não alongue. E o mau português, gente? Nossa, mãe, que desespero, que desespero. Eu não posso considerar que seja normal uma pessoa adulta não compreender a conjugação de verbo. E aí ele diz chorar ao invés de chorar. Beber ao invés de beber. Sabe? Mas o pior não é isso, não. Como eu falei, com esse boom, com essa explosão de rádios, qualquer um cria sua rádio web e faz a sua locução publicitária. Porque antigamente, como as rádios eram formais, você tinha o departamento de publicidade que preparava o texto com o redator, enviava para o produtor, aí chamava quem que ia fazer a locução, aí chamava o diretor, e aí, não, agora não, agora você faz tudo, você faz a sua rádio, você faz o seu texto, você faz a locução, ninguém te dirige, sai aquela bosta e todo mundo tá achando lindo. Mas aí, para algumas pessoas, a gente ouça mal e a gente fala, não, terrível. E o pior, quem te contrata também não tem noção de nada com coisa nenhuma. É o ruim no português contratado pelo pior. O male ruim com o pior. E aí vira aquela bosta de locução. Vocês não têm noção dos textos que eu recebo. Bom, eu, sinceramente, eu não sei que dica dar a esse respeito, porque se você não aprende português na escola, não vai ser com diquinha que eu vou te passar, eu sei que já tem 25, 30, 40, 50 anos que você vai aprender, sinceramente. Mas eu quero que fique gravado na sua cabeça. Que muitas vezes você recebe um texto dizendo que a pessoa pode encomendar o salgado. Não, é encomendar. Então, você pode receber o texto mais porco que for. Se a sua web rádio não tem um departamento de publicidade para corrigir, refazer esse texto e te dirigir na locução, faça um curso de português. Mas não solte áudio com erro de português, pelo amor de Deus. Não estou falando para usar gramática formal e escorreita e usar palavras. Não. Sabe? É o português coloquial, é o português informal, mas é falado corretamente. Né? Não é jogar, é jogar. Não é ouvir, é ouvir. Ok? Por favor.
Uma dica talvez seja quando você ler e jogar, e ler e perceber que é pior que vocês não sabem nem o que é verbo, eu não sei que dica dá, porque se eu falo verbo no infinitivo, vocês não sabem o que é. Se eu falo sobre conjugação de verbo, vocês não sabem o que é. Então é difícil de dar dica. Mas vamos lá, se você entender que é um ato que a pessoa precisa fazer, você coloque o R no final. Troque qualquer palavra que você fica na dúvida se a pessoa vai fazer pelo verbo beber. E aí você vai ver se tem o R ou não. Então, por exemplo, ele jogar ou ele jogar a bola. Ele joga a bola. Ele bebe água. Se não couber bebe ou beber, perdão, se não couber bebe, também não vai caber joga, também não vai caber ouve, vai ser ouvir, vai ser, mas enfim, até essa dica você tem que ter um pouco de noção. Se vira, aprenda o português correto e para de fazer essas locução porca que tá feia. Interpretação do texto de locução. É muito importante você interpretar o texto que está vendendo algo para alguém. Ou mesmo num programa de rádio, como é o meu caso, que a gente faz 2 horas ao vivo, se eu falar sempre com a mesma entonação, trazendo a notícia sempre com com o mesmo ritmo de leitura, fica um saco, a pessoa vai desligar, ele não vai me ouvir. E se é uma locução comercial, ele não vai comprar o seu produto. O tempo todo que eu estou falando aqui com vocês e que eu estou exemplificando, eu estou interpretando, dando a entonação, interpretando, ressaltando alguns termos, e a locução tem que ser assim, com um agravante. Prioritariamente, estamos falando para ouvintes de rádio que não têm a nossa imagem. Porque eu posso falar que eu estou triste e fazer uma cara assim, você vai entender. Mas e quem não vê minha cara? Ele tem que compreender pelo meu tom de voz a tristeza. Ok? Antes de qualquer coisa, fale sorrindo. Uma locução com você falando alguma coisa sorrindo é de uma diferença incrível. Presta atenção. Vou falar normalmente. Procure ler o texto e compreender a mensagem para interpretá-la. Não existe locução sem interpretação. E é impossível interpretar sem compreender o texto. Agora eu vou falar sorrindo. Procure ler o texto e compreender a mensagem. Percebe? Pode até fechar o olho, tá? Eu vou ler uma frase pequena, fecha o olho. Vamos fazer esse exercício. Fecha o olho e escuta a primeira locução. Procure ler o texto e compreender a mensagem para interpretá-la. Continue de olho fechado e escute. Procure ler o texto e compreender a mensagem para interpretá-la. É diferente, fica mais leve, tá? Então, sempre sorria ao ler um texto. E isso que eu falei, procure ler o texto e compreender a mensagem para você poder interpretá-la. Se o cliente te passa o texto e você não entendeu nada, como que você vai interpretar aquela locução? Porque, como eu falei, não existe locução sem interpretação. É impossível, é horroroso, é monótono, é chato. A pessoa vai desligar ou então não vai comprar o produto. E é impossível interpretar se você não compreende o texto, tá? Primeira dica, então, é falar sorrindo. Sorria enquanto você lê. Além disso, a interpretação também vai exigir uma entonação condizente com a importância de alguns termos. Por exemplo,
quando você vai fazer uma locução comercial, você vai falar de uma grande liquidação. As lojas Rui estão promovendo uma grande liquidação. É diferente de as lojas Rui estão promovendo uma grande liquidação. Aí a pessoa, opa, compreende. Se você diz fulana, as Casas Bahia estão promovendo uma queda nos preços. É diferente de você dizer as Casas Bahia estão promovendo uma queda nos preços, sabe? Você tem que prestar atenção nessas palavras-chave que vão dar sentido, que vão aguçar a atenção do ouvinte para você mudar a entonação. Não tem como você falar de algo que corre muito, né? Corra, aí imagina você fazendo a locução. Corra, não perca a liquidação das Casas Bahia. É horrível. Corra, não perca a liquidação das Casas Bahia. Corra, você tem que correr junto. A voz tem que correr quando você fala corra. Porque se você falar corra e a sua voz não correr junto, nossa, que trem chato. Ou então, se você vai fazer locução de algo que fala que é devagarinho, na cabeça do ouvinte ele já compreendeu. É outro papo. É outro papo. Se o texto traz a palavra alegria, você tem que falar com alegria. Se o texto traz a palavra triste, você vai mudar a entonação na hora de falar a palavra triste. E você vai até se prender quando você vai falar de sofrimento. Percebe? Se não percebe, volta o vídeo e vê 10 vezes, porque tá fácil demais. O locutor, ele tem que ser um ator. Você está falando sorrindo, e aí de repente você vai falar de um desastre. Gente, nessa hora, você tem que ficar sério. Tá? Então, preste atenção nesses momentos do texto de locução, ou então da locução de radialista, para você poder mudar a sua entonação e o seu ritmo e dar ênfase a determinadas palavras para que o ouvinte não perca nenhum detalhe e ele sinta, sem precisar te ver, todo aquele sentimento que o texto traz para você passar. Eu mesma, eu não consigo fazer locução sem vestir a personagem. Você já deve ter percebido aqui o tanto que eu gesticulo. Eu sou teatral. Isso me ajuda tudo muito como professora, como radialista, como terapeuta. Olha, eu dando uma entonação para chamar a sua atenção. Terapeuta. Gesticulo muito, faço caras e bocas. E como interpreto. E locução com interpretação é que é locução, o resto é lixo. Então a dica é essa: treine a interpretação. Lembre que a pessoa que está ouvindo precisa reconhecer apenas pela sua voz todas as emoções que o texto quer passar. E para fazer essa interpretação, você precisa ter uma leitura que flui. Tem locutor no mercado que não sabe ler. Eles leem assim: no mais, tenha uma leitura que flui, sem pausas fora de lugar. As pessoas confundem vírgulas com pausas e isso não procede. Também é comum, você sabia, pausar ao ler itens: arroz, feijão, batata, ovo, tornando o texto picotado, chato de... Não, mas chega de pausa. Vírgula não é pausa para respirar, vírgula não é pausa para merda nenhuma. Leia fluentemente.
E a dica para você aprender isso é ler em voz alta qualquer coisa, porque aí você automatiza. Então, esse texto que eu acabei de ler. No mais, tenha uma leitura que flui sem pausas fora do lugar. As pessoas confundem vírgulas com pausas e isso não procede. Também é comum pausar ao ler itens: arroz, feijão, batata, ovo, quando deveria ser arroz, feijão, batata, ovo. Não há por que tornar o texto picotado, chato de ouvir. Repetindo. Aí a pausa é dramática. Repetindo, ou seja, presta atenção. Essa pausa significa presta atenção. Repetindo. Vírgulas e itens não exigem pausas, exceto quando elas favorecem uma mudança na entonação para valorizar certo trecho. Ó, sacou? Eu uso a seguinte técnica. Quando eu recebo um texto, eu sublinho as palavras-chave que eu tenho que valorizar a entonação delas e onde precisa de pausa, eu coloco barra e não vírgula. Sabe aquela barra? Eu vou lá, risco com a caneta, barra. Não importa se ele tenha vírgula ou não. E eu não me guio pelas vírgulas para pausar ou para respirar. Não. Fique muito atento a isso, senão o texto fica muito chato, muito feio. Outra coisa, se não é você quem produz o texto, você recebe e tem palavra que você não conhece ou tem palavra estrangeira, retorna para a pessoa e pergunta como que pronuncia. Quando eu produzo um texto, eu escrevo como se pronuncia entre parênteses. Ou, se eu tenho mais intimidade com a pessoa, eu até nem uso parênteses. Eu já escrevo, ao invés de escrever o termo certo, eu já escrevo a pronúncia. Então, por exemplo, se o texto fala, né, iogurte light, está escrito lá. Todo mundo sabe hoje em dia esse termo, né? Mas vamos supor que não soubesse. Está escrito Light, L-I-G-H-T. Tem gente que talvez não saiba. Iogurte Light. Não, pergunta, como é que lê isso aqui? Ah, é light, light. Repete para mim. Light, light. Ok. E escreve lá. Light. L-A-I-T-I. Eu escrevo assim, com palavras estrangeiras. Quando eu escrevo texto para uma pessoa, eu não sei se ele sabe, se ele não sabe, eu escrevo a palavra do jeito que eu quero que ela seja pronunciada. Ao invés de eu escrever nigiti, eu escrevo night. N-A-I-T-I. Night. É melhor ele falar com um sotaque horrível do que ele falar nigit. Tá? Se ele souber falar, se você souber pronunciar, melhor ainda. Mas quem somos nós, meros mortais, para saber pronunciar o inglês? Eu não sei, bolhufas. Sacou? Bom, quando o texto ele é elaborado por um profissional, tudo bem. Quando não é, a gente precisa reescrever o texto, como eu falei, para dar fluidez e para ter termos, trazer termos que vão dar um colorido, um sentimento, que vão aguçar a atenção do ouvinte. Beba água. Então, por exemplo, eu recebi o texto seguinte. Vou ler como eu recebi. Lojas do Rui, tudo para sua casa. : panelas, vírgula, eletrodomésticos, vírgula, enxoval e tudo mais que você precisa em seu lar. Não, vou tirar a pontuação. Lojas do Rui, tudo para sua casa. Panelas, eletrodomésticos, enxoval e tudo mais que você precisa em seu lar. Lojas do Rui, o melhor preço da cidade. Confira e comprove. Venha visitar a Lojas do Rui na Rua Aporé 55. Ou peça pelo zap 999-9999, quando sou besta de passar número para vocês, e levamos até você. Lojas do Rui, a loja da dona de casa. É um texto que está com muita repetição desnecessária, porque às vezes a gente vai usar uma repetição maldosa, mas no lugar certo,
né, propositadamente. Não é o caso. Não, ele, né, lojas do Rui, lojas do Rui, lojas do Rui, ele propositadamente fez isso para gravar, mas não precisa, tá tornando o texto chato. Existem formas de você fazer uma repetição para fazer com que a pessoa grave. Tá escrito de uma maneira que não flui, então eu fiz algumas alterações para ficar mais fácil para o locutor, mais compreensível para o ouvinte, sem que haja qualquer perda na mensagem, porque é importante. Na hora que você vai reescrever, não pode haver perda nenhuma da mensagem que o cliente quis passar. Então eu peguei o texto, vou ler novamente. Vou ler primeiro e depois eu vou ler como eu refiz. Lojas do Rui, tudo para sua casa. Panelas, eletrodomésticos, enxoval e tudo mais que você precisa em seu lar. Lojas do Rui, o melhor preço da cidade. Confira e comprove. Venha visitar a Lojas do Rui na rua Aporé 55 ou peça pelo zap nananana, e levamos até você. Lojas do Rui, a loja da dona de casa. Agora o texto refeito. Gente, não estou locutando não, estou só lendo. Lojas do Rui tem tudo para a sua casa: panelas, eletrodomésticos em geral, enxoval e muito mais. Tudo com o melhor preço da cidade. Confira. Faça-nos uma visita na rua Aporé 55 Centro. Também entregamos em domicílio. Peça pelo WhatsApp 999. Lojas do Rui, a loja da dona de casa. O texto está muito mais fluido. Tá muito mais fácil de fazer a locução, tá muito mais fácil de encontrar as palavras-chave para dar a entonação correta. Ficou muito melhor, né? Ele me mandou, agora eu vou fazer com a locução. Ele me mandou, se eu fosse fazer a locução do que ele me mandou. Lojas do Rui, tudo para sua casa, panelas, eletrodomésticos, enxoval e tudo mais que você precisa em seu lar. Lojas do Rui, o melhor preço da cidade. Confira e comprove. Venha visitar as lojas do Rui. Agora, o meu texto. Lojas do Rui tem tudo para sua casa: panelas, eletrodomésticos em geral, enxoval e muito mais. Tudo com o melhor preço da cidade. Confira. Faça-nos uma visita na rua Aporé 55 Centro. Tem diferença? Tem diferença. Ficou muito melhor. Pode falar. Ficou muito melhor. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre locução ao vivo em rádio. Porque se você está aí zapeando nos grupos de WhatsApp, de radialista e de locução, é porque você tem uma web rádio, ou porque você está em parceria com um programa numa web rádio, ou mesmo numa emissora de antena, e aí vale também passar algumas dicas. A locução ao vivo em rádio, ela é um pouco diferente da locução comercial. Principalmente se você não trabalha numa grande emissora, o que é o caso da gente, né? De web rádio. Você precisa saber driblar as falhas típicas de quem trabalha fazendo tudo sozinho. Então, no meu programa, eu leio, eu controlo a música, eu controlo a vinheta, eu controlo as lives, que às vezes eu faço 2, 3 lives simultâneas, o comentário dos ouvintes, os sistemas de transmissão e tudo mais. É de pirar você ficar com 5, 6 telas abertas simultaneamente, você controlando. Então, a primeira coisa, se você tem um programa de rádio ao vivo, tenha 2 telas, tenha 2 monitores. Ligado no mesmo notebook ou ligado no mesmo computador. Tenha 2 monitores, isso vai facilitar a sua vida, escuta Tia Dridri. No ao vivo, não há possibilidade de você ouvir e refazer. Como eu disse na locução, ouça, corrija, não. Ao vivo não tem como você fazer isso. Então vai exigir que você tenha um pouco mais de desenvoltura. E se você já não tem naturalmente essa desenvoltura, eu já vim para o rádio com desenvoltura porque eu era professora. Então você fala, né? E professor também ele entende intuitivamente de locução, porque se ele não interpretar por aluno, ai, vai ficar aquela aula maçante, tal. Então o professor, eu intuitivamente já fazia isso. Quando fui tratar da minha dicção na escola Beth Seixas, eu aprendi mais ainda. E aí, quando eu vim para a rádio, eu já vim com desenvoltura de quem sabe falar em público.
Mas não é toda pessoa que aprende isso ou que nasce com isso, né? Ou que traz isso naturalmente. E aí, o que você vai fazer? Grava áudio como se você estivesse fazendo seu programa ao vivo. E depois ouça e veja. Nossa, falei muito né. E aí você vai se corrigindo. Mas assim, grave todo dia. Grave aí um programa de meia hora, de 1 hora, grave 20 minutos, grave o quanto der. O importante é que você grave, faz um roteirinho, tá? Roteiro tem que ter para tudo, pelo amor de Deus. Até improvisação tem roteiro. Faça aí um roteirozinho e grave 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas que seja, e ouça. Como você, como seu ouvinte. O que você errou, em que você pecou. E aí no dia seguinte, faça mais um áudio tentando corrigir aquilo, tá? Não se preocupe em errar. Você está treinando, é a hora de errar mesmo. Agora tenha a maldade de te ouvir para ver onde você está errando, para quando você for ao vivo, você errar o mínimo possível. Não é que a gente não erre, mas a gente erra o mínimo, tá? Normalmente, os programas ao vivo, hoje em dia, todos fazem transmissão ao vivo, né? Os programas de rádio sempre fazem transmissão ao vivo. E aí, a gente cuida mais da imagem e esquece que tem alguém que está só ouvindo, que está só pela rádio. E aí a gente deixa a pessoa no vácuo. Por exemplo, vou repetir aqui, dando ênfase a quem está me vendo. A gente esquece que tem pessoas que apenas nos ouvem e não estão nos vendo. Eu dei essa pausa que para quem está ouvindo ficou, uai, calou? O que será que houve? Será que caiu a internet da Adriana? Mesmo fazendo live, mesmo podendo fazer caras e bocas para quem está te vendo, a sua fala tem que ter o dinamismo para quem apenas ouve. Então, atualmente, praticamente, a gente não pode esquecer que existem pessoas que apenas nos ouvem. Então, tem que ter um dinamismo. Entendeu? Isso é para quem está me vendo. Agora, se eu falar preocupado com quem está me ouvindo, a gente não pode esquecer que tem pessoas que apenas nos ouvem. Tem que ter um certo dinamismo. A gente não pode dar grandes pausas. Entendeu? Tenha sempre em mente que existem pessoas que estão apenas te ouvindo, ainda que você esteja fazendo lives. A locução comercial, na rádio, perdão, né? A locução comercial no rádio e a locução do radialista tem que priorizar apenas o auditivo. E o visual é para enriquecer. O que mais que podemos falar sobre isso? Ainda, para quem pretende fazer lives, para quem já está fazendo lives, cuida de uma boa banda de internet. Pior coisa do mundo é você estar assistindo a live e o trem. É horrível, é horrível. A gente para de existir, a gente perde ouvinte com isso, né? Eu tenho uma banda de 240, se não me engano, de 200 e no cabo, não boto no Wi-Fi, no cabo e trava. Quando eu faço 3 lives, por exemplo. Então, às vezes eu quero dar uma de engraçadinha, porque eu sou teimosa, tia Dridri é teimosa. E aí eu quero fazer live simultâneo. Além de irradiar pelo site da rádio, eu faço live no Facebook, eu faço live no YouTube, eu faço live na página da rádio, na câmera de estúdio, e eu faço live no Instagram. Aí o povo começa, tá travando, não sei o quê, porque eu sou teimosa, porque eu sou uma besta.
entendeu? Porque mesmo com uma banda boa, 200 não é pouca bosta, você sabe disso, e ainda assim trava. Então, se você pretende fazer programas ao vivo, pague uma excelente banda de internet com uma velocidade muito boa e evite fazer o que a Tia Dridri faz, meu amor. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não faça muitas lives simultaneamente. Escolha seus canais prioritários e faça ali, no máximo 2, se você quiser que o trem dê certo, tá? E como eu falei, não faça nada sem roteiro. Nem programa, nem entrevista, nem improvisação. Um tema sobre o qual eu quero falar, que não é necessariamente sobre locução, mas que tem muito a ver com o impulsionamento do seu trabalho, ou do seu programa, ou da sua rádio, são as redes sociais. Invista em suas redes sociais. Inicialmente, crie seus canais, ou YouTube, ou Facebook, ou Instagram. Eu aconselho Instagram e talvez YouTube. Facebook já não é tão interessante comercialmente falando. Gente, desculpa que eu tô com uma alergia tremenda porque mudou o tempo em Belo Horizonte, tá chovendo, e aí quem tem rinite sabe como é que a gente fica. Perdão. Então, crie conteúdo. Crie conteúdo, crie conteúdo. Apenas aprenda a criar conteúdo. Pode ler marketing, pode estudar marketing, vai seguindo ali para você fazer seus conteúdos. Faça. Isso vai fazer seu canal crescer um tiquinho. Na hora que você estiver bem acostumado, paga um profissional. Pague um profissional. Eu já estudei marketing, eu já fiz trabalhos de redação de marketing. A gente precisa estudar muito marketing, a gente precisa estudar muito, aprender como produzir um texto de marketing, como produzir um vídeo que saia e tal. E ainda assim, quando eu paguei uma menina, Anne Mídias, ô profissional maravilhosa, quando eu paguei essa menina para impulsionar minhas redes sociais, triplicou. Se não me engano, até quadruplicou a visualização em uma semana de trabalho. Tia Dridri falou uma semana. Com uma semana que a Anne mudou minhas artes, me orientou, me deu os padrões, me explicou muita coisa, eu tripliquei as visualizações. Tripliquei porque eu estou falando por baixo, porque eu acho que quadruplicou as visualizações. Eu fiz com ela um contrato de 6 meses, então a ideia é que com o tempo eu ganhe mais seguidores e eu consiga também trazer mais ouvintes para o meu programa e, consequentemente, para a rádio. Então, pague um profissional. Você não sabe fazer. Você sabe fazer, mas não sabe. Eu não sei lidar. Eu não sei lidar com as maldades do algoritmo do Instagram. A Anne sabe e deslanchou meu Instagram. Então, eu contratei a Anne com 800, eu tenho 800 e poucos seguidores no Instagram. Uma semana de trabalho, eu continuo com 800 e poucos Instagrams. Mas visualização que eu tinha lá 15 passou para 140. Então, olha, o meu público já está interagindo melhor comigo. E aí, a gente vai ampliando esse trabalho para trazer esse público que interage para a rádio, para os meus programas. Então, assim, vale muito a pena, muito a pena você investir em redes sociais e investir em você mesmo. Se você quer viver disso, se você gosta do que você está fazendo, invista. Se você
faz quer ser engenheiro, você não paga curso e livro. Se você quer ser médico, você não paga curso, instrumento, livro. Se você quer mecânico, você não paga curso, instrumento, ferramenta, livro. Se você quer ser faz designer de sobrancelha, você não paga curso, aparelhagem. Por que quando você quer ser locutor de web e rádio, você não investe em você mesmo? Sua rede social é um instrumento para você alcançar seus ouvintes, para você ter audiência, para você trazer publicidade. E não só isso, invista em você. Eu, com essa pandemia, estou em home office, sobrou tempo, fui convidada para a rádio, o trem está dando certo. Agora, em 2021, eu falei, gente, eu tenho que fazer jornalismo, porque senão não vai fluir. E olha, que eu já indiquei aqui para vocês livros, apostilas que eu estou sempre lendo, estou sempre vendo vídeos, estou sempre nos grupos de WhatsApp, de locutor, de troca de off, que a gente aprende demais com os meninos. Por mais que tenha gente muito amadora que comete muito erro, mas eles também têm muito a nos ensinar. Então, é uma troca muito bacana. Outro dia mesmo, o Adriano, funguei a propósito, de propósito, porque eu fui fazer uma locução e o rapaz falou, Adriana, eu tô percebendo que você tá com a respiração mais pesada. Falei, porque eu tô resfriada, eu tô com alergia, então talvez isso tenha desfavorecido na hora da respiração. Aí ele virou para mim e falou assim, faz a locução em pé. Olha, uma dica boba. Gente, e muda. E muda. Se você faz a locução sentada, se você faz a locução em pé, ele tinha toda a razão e realmente melhorou muito a minha respiração quando eu fui produzir o off. Então, estar também nesses grupos, estar em contato com o pessoal, a gente aprende muito e a gente ensina muito. É uma troca constante em tudo que você pensar, no português, na locução. Eles também me ajudaram em relação ao meu microfone. Uma outra coisa também é sobre eu não tenho estúdio em casa, então eu quero continuar fazendo off para eu treinar minha locução. Então eu comprei, vou mostrar para vocês, um abafador de som. Quando eu vou fazer offs, isso aqui funciona como um estúdio. Ele tem um buraco aqui que o microfone entra. Aqui funciona como pop filter, ele sai, tá? Isso aqui isola o microfone aqui embaixo, né? Então o microfone entra, tá vendo meu dedo ali, ó? Isso, o microfone entra, você fecha aqui com essa parte, e aí o pop filter ajuda, e com isso eu faço as locuções de off, e fica um som mais limpo. Eu moro no centro, no centrão de Belo Horizonte, numa das ruas mais movimentadas. E tá dando para fazer off, pelo menos para essa galera de web rádio que não tem exigido tanta técnica profissional de estúdio e tal. Agora, porque quem está te pagando, e a gente faz isso voluntariamente, quem está te pagando vai exigir que você tenha um estúdio realmente isolado, etc, etc. E aí, se você quer viver disso, você vai ter que montar. No meu caso, fica muito cara, como eu mencionei, eu sou servidora, eu sou hipnoterapeuta, eu sou advogada, não estou atuando, mas enfim, eu já tenho profissões que trazem o meu ganha-pão. A locução, para mim, é uma forma de treinar e continuar, inclusive, com os meus programas de rádio, que também não me trazem dinheiro nenhum, por enquanto, porque vai trazer, tá? Então, assim, invista nas suas redes sociais, invista num profissional de mídias digitais. Vocês estão vendo aí esse template? Foi a Anne que criou para mim, ó, no ar. Lindo, né? Eu fiquei apaixonada. Precisa de ver a bosta que eram minhas artes anteriores. Uma bosta. Então, ó, no ar, ó que lindo. Noticiando com a Adriana Fernandes. Isso dá uma outra cara, sabe? E não conscientemente, mas quem está assistindo a live ou quem está buscando talvez patrocinar seu programa, vê que é um
inconscientemente ele percebe um profissionalismo e aí ele contrata, e aí ele ouve. Então, assim, faz muita diferença. Invista em suas redes sociais, invista em você. Se você não tem curso de jornalismo, faça. Se você não tem curso de locução, faça. Tenha dó do seu ouvinte, pelo amor de Deus, tá? Invista em livros e etc. Um assessor de mídias sociais você vai encontrar a partir de R$ 300. Sim. Então, se você quiser, por exemplo, @any.mídias, any.mídias. Conversa com a Anne, o preço dela é ótimo, ou veja outros profissionais que você conhece, mas invista em suas redes sociais, invista em você. Eu estou fazendo jornalismo pela Estácio EAD, estou pagando R$ 193 por mês. Se você tem um programa de rádio e você não pode pagar R$ 193 por mês para você se especializar, vá à merda. Pelo amor de Deus. Não é um dinheiro que a gente tem sobrando, mas quando você acredita em você, você vai investir. Porque é como eu falei, você não quer ser advogado, você não paga o curso e os livros. Você não quer ser design de sobrancelha, você não paga o curso, os instrumentos e o livro. Rádio, locução é a mesma coisa. Tem que investir. Eu preciso falar com vocês sobre comprometimento, que tem a ver com o que eu falei, mencionando aí investir em si mesmo, né? Isso já é também um comprometimento. Mas não é só isso. Com essa explosão de web rádios, tá havendo muita troca de trabalhos comerciais, para não, o cara tem uma web rádio para todas as vinhetas, para todas as publicidades não saírem na voz dele, e também para ele não ficar pagando, porque recebe mixaria pela publicidade, a gente faz troca de vinhetas. Então ele joga um texto no grupo, quem pode fazer um off para mim? Aí alguém faz a locução daquilo, aí o outro, né, numa outra coisa o outro faz, e ele fica com aquele bando de voz diferente para as diversas publicidades que ele tem, ou vinhetas. Quando alguém precisa, ele também faz para a pessoa. Então a gente não ganha nada com isso. Mas quando eu falo em comprometimento do locutor comercial ou do locutor radialista, não importa se você está sendo remunerado ou não, você tem que ter compromisso com o que você faz. Entrega a tarefa no prazo combinado. E se for o caso de rádio, não falte. Seu programa é todo dia tantas horas, esteja lá todo dia às tantas horas. Não se atrase. Prepare seu programa com antecedência. Separe o tempo necessário para você se preparar para entrar no ar. O meu programa de sexta-feira que eu faço sozinha, ele começa às 20, às 19 horas eu já estou aqui no computador, testando o site, testando o som, abrindo o roteiro, abrindo as notícias que eu preparei com antecedência. O programa está preparado com uma semana de antecedência. Com 1 hora de antecedência, eu vou testar tudo que eu preparei há uma semana atrás. Então, é o noticiário comentado. Então, aquelas notícias que eu já colhi, eu abro para ver se o site está funcionando, eu olho tudo, preparo a live, preparo o Facebook, preparo a divulgação, chamando o pessoal para vir assistir o programa ou ouvir pelo site. E aí, na hora, é só dar o start. Eu começo a preparar o meu programa com 1 hora de antecedência. O roteiro está feito com uma semana de antecedência. Que o nome disso é comprometimento. Meu nome é Adriana, mas meu sobrenome é comprometimento. Entendeu? A questão é que, por mais que você seja amador e as pessoas percebam isso, elas percebem
um ar de profissionalismo quando você tem esse cuidado com o que você faz, mesmo sendo amador. Vai parecer que está um pouquinho mais profissional do que os outros. E aí a publicidade vai te contratar. E aí você vai fidelizar o ouvinte. Entende? Ninguém vai patrocinar um programa porco, um programa que a pessoa atrasa 15, 20 minutos para entrar no ar. Programa que o cara fica, ele não tem roteiro, ele fica, então, sabe? Você não vai conseguir publicidade com isso. Sem publicidade, você não vai sobreviver da rádio. Ah, Adriana, mas eu sou igual a você, eu tenho outra profissão. Mas você não quer que sua rádio cresça? Publicidade não é só para te dar o arroz com feijão, não. Você não montou essa rádio para ela ficar na mesma merdinha de sempre. A gente quer crescer. E para crescer, você vai precisar de dinheiro. E dinheiro em rádio é publicidade. E publicidade precisa de audiência. E audiência precisa de ter um negócio minimamente profissional. Então, tenha comprometimento com o que você faz, tenha comprometimento com a qualidade daquilo que você faz. Não esqueça, alguém que está ouvindo você pode mudar a sua vida, pode investir na sua emissora, pode te levar um patamar à frente, pode te levar para uma outra emissora. Uma hora isso acontece. Vai dizer que não, mas somente se você estiver fazendo o melhor. E não é o melhor que você pode, não. É o melhor que o mercado exige. Porque esse negócio de eu faço o melhor que eu posso, meu filho, você tá aqui, ó. O melhor que eu posso é o verme do cocô do cavalo do bandido. Só que o mercado exige além do bandido. Então, não é fazer o melhor que você pode, é fazer o melhor que o mercado pede. E como eu já falei, comprometa-se também com seu constante aprimoramento. Tem vídeo demais no YouTube sobre locução comercial ou locução publicitária, locução de radialista, sobre programas de rádio, use e abuse, muito curso, muita dica, tudo gratuito. Use e abuse sem moderação. Combinado? Agora, meu jabá. Ouça os meus programas na Rádio Web Feito em Casa, www.radiowebfeitoemcasa.com.br. O Quem Manda São Elas discute temas do cotidiano sob a ótica feminina e vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas. Já o Noticiando apresenta o noticiário comentado e dicas de programação neurolinguística e vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas. Me siga no Instagram, @noticiando.adrifernandes. Se inscreva no meu canal do YouTube. Eu nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Vai lá no YouTube, Adriana Fernandes, se inscreva no meu canal. Lá no meu canal você vai encontrar, além desses vídeos que você está assistindo agora, dicas de... Aliás, dá um like, tá, gente? Eu sempre esqueço de falar isso. Dá um like, dá um like, dá um like. Eu não sou blogueirinha, então não estou acostumada. Mas no meu canal no YouTube, você encontra aulas gratuitas de direito para concursos, dicas de PNL. Tem muita coisa interessante lá. Você gosta de ler? Ah, não gosta não? Mas vai presentear alguém que gosta de ler? Eu tenho alguns livros publicados. O primeiro deles, A Vida em Palavras, situações de humor, de direito e de indignação, onde eu apresento crônicas partindo de situações corriqueiras, todas verídicas, sobre divórcio, pensão alimento, indenização, segurança pública, animal de estimação, difamação e outras repercussões legais de nossos atos e palavras, mas sempre de uma maneira leve, de uma maneira divertida, buscando sempre tratar desses assuntos com humor. É um livro
informativo e divertido. A Vida em Palavras, situações de humor, de direito e de indignação. E eu tenho também A Vida em Palavras 2, falando sobre sexo e relacionamentos, proibido para menores de 40 anos. Nesse livro, também com bom humor, porque eu acho que o humor traz leveza para tudo, eu apresento histórias também verídicas e dicas de temática amorosa e sexual com o objetivo de informar, de mostrar às pessoas que a gente precisa falar de sexo para isso deixar de ser um tabu, ok? Você não vai encontrar nada erótico ou pornográfico. Se a sua intenção é essa, não é o caso. É um livro que vai te divertir e que é direcionado para as mulheres, mas que todo homem deve ler. Eu sou, como hipnoterapeuta, especialista em orientação sexual. Então, você vai também encontrar no meu site www.adrianafernandeshipnose.com.br a aba lá do hipnossexo. É um curso de orgasmo mental. Perdão, não precisa ir no meu site. Você pode ir direto para a Hotmart. Todo mundo conhece a plataforma de cursos Hotmart. Procure por hipnossexo. HIPNOSSXO, hipnossexo ou orgasmo mental. É um curso em que você vai aprender a conduzir seu parceiro ou parceira a gozar com o cérebro. Sabia? Isso é possível, tá bom? Orgasmo mental. O curso custa R$ 50 para você dar um puta de um prazer para o seu parceiro ou para sua parceira sem penetração, sem masturbação. É um orgasmo mental de verdade. Corre lá na plataforma Hotmart e procure por orgasmo mental. Eu também tenho um livro direcionado para bombeiros civis. É uma profissão que trata de situações de risco e que a pessoa tem que trabalhar sob uma ética rigorosa. E tem que ter ciência também das implicações jurídicas, além do papel social dessa profissão. Então, o livro chama Bombeiro Profissional Civil, seu papel social, aspectos jurídicos e éticos da atividade. É um livretinho fininho sobre as questões jurídicas da atividade. Esses livros, os dois, A Vida em Palavras e esse Bombeiro Civil, você encontra na editora Multifoco, a versão física, e na Amazon, as versões em e-book. Na Amazon, em e-book, você também encontra um outro livro que chama Família Rezende. História, curiosidades e uma homenagem aos Remígio de Rezende, porque eu sou genealogista amadora da família Rezende. E ela tem 99% dos Rezende brasileiros do Uruguai e da Argentina, vem de uma mesma família que nós conseguimos identificar. E nesse meu e-book, nesse meu livreto que você vai encontrar apenas na Amazon, você vai conhecer a história dessa família, que se confunde inclusive com a história do estado de Minas Gerais. Combinado? Muito obrigada por ter estado comigo até agora, por ter assistido esses vídeos. E, por favor, me ajuda aí. Nunca te pedi nada, né, mano? Né, mana? Compartilha, divulga, me ajude. Obrigada e até a próxima. Bye, bye.